de luz, nasce do amor e nos conduz a paz você envia. Mas falar um pouquinho da importância da água magnética. Gisele sempre diz assim, sempre se for aplicar o seu magnetismo, Eliane, você magnetiza a sua água. Mestre Pedro falou sobre isso. Fique à vontade para falar sobre o autopasse. O que é que você nos indica, o que é que você aponta de consonância com o dia de hoje, ou, entre aspas, de fique à vontade, viu? Olha, o que a gente vê aqui do Harmon é que ele traz o autopasse como uma limpeza psíquica, né? É um momento em que você vai poder recarregar as energias dos seus centros vitais, dos seus plexos, né? Sejam os centros primários e secundários, mas ele sugere que seja feita dispersivo, né? Os transversais principalmente e os longitudinais, porque ele chama que é uma limpeza do perispírito. Ele também sugere, né, o levantar os braços para o alto, né? Ele diz que é para intensificar o recebimento das forças, provavelmente do fluido universal, né? É assim que ele enxerga. Mas ele diz também que, à medida que você sente a saturação dessa força, né, no fluido circulando pelo seu braço, você deve encerrar, então, com uma prece, né? Não deve dar continuidade. É isso que ele sugere. E, olhando no Micaelos, ele traz também uma visão de que o autopasse, ele até é importante, mas a aplicação dele é restrita, né? Porque, de fato, né, você fazer todos os passes seguindo o roteiro dorsal e frontal, vai chegar um momento que você não consegue fazer em si mesmo. O frontal vai ser bem tranquilo, mas o dorsal a gente vai ter alguma dificuldade. No humeral, né? No lombar, até no esplênico, não vai sair assim na posição bem certa. Então, até no esplênico, sair assim na posição. Peraí. Tá. Então, ele também diz, o Micaelos, que estaria vetada a aplicação do autopasse se a gente estiver enfermo, ou se a gente estiver no momento de fraqueza da nossa energia, né? Não estiver no momento bom, porque assim como a gente cuida do nosso assistido, a gente também tem que cuidar de nós, né? Então, não adianta a gente esperar que o nosso campo fluídico possa nos ajudar no momento que nós estamos enfermos, né? Porque, em vez de ajudar, ele pode atrapalhar, né? Então, ele diz, Micaelos diz, que a automagnetização ela é mais útil de forma preventiva, para que a gente não fique enfermo, para que a gente não tenha, né, esses momentos de altos e baixos que possam causar algum dano maior para nós. Então, a ideia é fazer dele um hábito para que a gente não chegue lá, né? Mas se isso ocorrer, que a gente deve aguardar até que o corpo físico possa se restabelecer e, novamente, possamos fazer esse trabalho de autopasse preventivamente, né? Ele também chama bastante atenção de que só se deve fazer a automagnetização, né? Se você estiver de fato absolutamente seguro dos efeitos que ele pode produzir em si mesmo. Se você não tiver certeza disso, é melhor não fazê-lo, né? E claro, ele dá um recadinho que todos eles já trazem para
nós que nós precisamos manter a nossa vigilância de acordo com as atividades que nós exercemos no nosso dia a dia, ou seja, o nosso, os nossos pensamentos, né? O nosso espiritual, o nosso equilíbrio, a nossa pacificação, enfim, isso é um cuidado que nós devemos ter, independente da automagnetização. Ou seja, a automagnetização, ela vem no momento em que a gente está bem, que a gente tem condição de preparar ainda mais o nosso corpo físico e perispiritual de uma forma anterior a qualquer tipo de enfermidade, mas sim nos preparando para o nosso dia a dia, né, de trabalho, enfim. Ele, inclusive, traz um relato de Potê sobre um jovem estudante de direito, enfim, né, que ele testemunhou o trabalho de Dipotê, né, sobre uma mãe paralítica e começou a repetir em casa os movimentos, enfim, no seu quarto, como se ele de fato soubesse lidar com tudo isso, né? Os gestos da magnetização que ele fez, mas como ele desconhecia, não sabia como lidar de fato com os centros, ele não tinha esse conhecimento, portanto, ele não estava seguro, ele só estava repetindo os movimentos, né? Ele passou depois um período sério, né, com cerca de 4 dias, com a língua seca, os olhos inflamados, não conseguia comer nada, a medicina não conseguiu ajudá-lo, né? Porque ele acabou, ao invés de reenergizar os seus centros, ele acabou excitando, né, o seu organismo com o excesso de passes, e depois não foi nada fácil trazê-lo de volta à vida saudável, né? Então, ele diz isso como um alerta para a gente fazer, de fato, quando a gente tiver certeza, né, daquela aplicação, de como trabalhar cada um dos centros, né, do entendimento de que vai ter a restrição na parte dorsal, e por isso que ele precisa ser trabalhado de forma preventiva e não como curativa. Isso a gente pode também correlacionar aos dias de hoje, porque o Jacob, nesse livro aqui, né, Passes e Cure-se, né, pelos passes, ele diz que o autopasse ele funciona, porém dentro de parâmetros, e parâmetros largos que ele chama, né? Porque não há como ter uma reserva fluídica fora dos centros vitais, né? A não ser que seja justamente a água magnetizada, né? A água fluídica somente. Não há como fazer esse armazenamento. E ele traz também que o autopasse ele tem algumas limitações, né, ou restrições, porque ele não é uma varinha mágica que vai resolver os problemas com profundidade. Então, também já concorda com Michaelos, no sentido de que é preventivo e não, né, é curativo. Que o importante é manter a sua mente equilibrada, em prece, em oração, sempre com elevação moral, né, do seu psíquico, dos seus pensamentos, do seu emocional, cuidar muito da sua sintonia, né? Então, como a gente vê ao longo do tempo, né? As coisas permanecem. O autopasse é importante de maneira preventiva, mas jamais como forma curativa, porque ele não é uma varinha de condão mágica para resolver os próprios problemas. Quando a situação realmente for crítica, a gente vai precisar da ajuda de um magnetizador, né, que possa
nos auxiliar e completar esses movimentos todos, né? E quanto à água magnetizada, que você perguntou aí, Eliandro, olha, esse foi um aprendizado muito importante que eu tive com o mestre Pedro. Porque, à medida que quando você tem um assistido só, até é mais tranquilo. Mas e se você precisa atender mais de um, dois, três, quatro, enfim, né? Você tem aquele período, e se esses assistidos trazem problemáticas mais complicadas, como é o caso da depressão, como é o caso da síndrome do pânico, como é o caso da ansiedade crônica, né? Não que os outros não sejam, mas essas em especiais, o assistido acaba sendo um sugador energético inconscientemente, porque ele precisa de fluido, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai, de alguma maneira, buscar onde tiver. E se o magnetizador não estiver preparado, ele pode entrar numa fadiga fluídica. Existem várias formas. Tem a respiração diafragmática, tem a prece, né? Tem água de coco, enfim. Mas a água magnetizada, quando faz parte do preparo do magnetizador antes de iniciar a sessão, como um pedido de magnetizar, né, o combustível para a gente se sentir revigorado, faz uma diferença enorme. E o nosso combustívelzinho entrando e retomando a nossa usinagem, né, nos níveis que a gente necessita para atender os assistidos. Então, esse foi um aprendizado muito importante e que, para mim, né, fez toda a diferença. Porque aquele leve cansaço que poderia sentir, né, ao término de um atendimento e ter que se preparar para o próximo, não é mais necessário, porque esse combustível fluídico da água preparada, em preces, enfim, né, nessa preparação que a gente faz com que você esteja, ao término de um, já preparado para receber o outro. Claro que tudo tem limite, né? Porque todo excesso faz mal. Isso não significa que a gente vai ser uma máquina de magnetização. Mas ele atende muito bem ao propósito de renovação energética, de restauração, né, do nosso, enfim, do nosso equilíbrio, para que a gente possa se manter na sintonia de permanecer usinando fluido, né, para fazer o tratamento de cada um desses assistidos. Então, a água magnetizada, ela é fundamental, seja para o magnetizador que vai aplicar, né, a técnica, seja para o assistido, porque para o assistido, assim como o magnetizador, ele vai ter a medicação dele no fluido, porque a água é justamente a melhor maneira de conduzir, né? E ali você coloca as medicações que talvez você não possa colocar no seu assistido na condição de concentradores, né? Por questões específicas, cada um do seu protocolo, mas é a água que vai trazer a maior eficácia no tratamento, principalmente quando a gente pode trabalhar com criação fluídica e direcionar os nossos fluidos para esse tratamento. Então, a água é imprescindível.
TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,